aí, alunos e alunas! Sejam bem-vindos à primeira aula do módulo de Programação Orientada a Objetos em C# do curso de Programação de Jogos da Stack em parceria com a Forthwall Game Studio. E como vocês sabem, o meu nome é Carlos. Vamos lá! Vamos entrar agora no maravilhoso mundo de programação orientada a objetos. Mas antes de falar sobre este paradigma de programação, o ideal seria entender um pouquinho da história para nós vermos todo o avanço na finalzinho da década de 30 e 40 até hoje, todo o avanço que tivemos na parte de programação, na parte de desenvolvimento de software e no nosso caso de jogos, né? Então, vamos lá? Primeiro, antigamente não se tinha noção de programação como nós temos hoje. Tá? A programação naquele tempo dos primeiros computadores era muito, mas muito diferente. Porque não se trabalhava com esse grau de abstração que nós temos hoje, né? Em instruções complexas, uma instrução simples de gravar, mas para o processador é uma instrução complexa, ou seja, é dividida em várias pequenas instruções no processador. Antigamente, nós tínhamos que trabalhar diretamente com aquela máquina. Nós tínhamos que programar para aquela máquina. Ou seja, nós trabalhávamos, que eu quero dizer, a humanidade, né? Eu não sou desse tempo, sou bem mais novo que isso. Nós trabalhávamos diretamente programando para aquela unidade de processamento e para aquela memória, né? Se eu tivesse uma outra máquina em outro lugar, um pouco parecida, mas não com o mesmo modelo, a programação já poderia ser completamente diferente. Então, quem programava, para aquele tipo de máquina não eram programadores, não se tinha essa profissão programador. Não se existia. Eram os próprios engenheiros que programavam, né? Isso para a gente perceber o grau de dificuldade que era a programação naquela época. Tá? E mesmo porque tinha que se conhecer a fundo a arquitetura daquele processador e daquela memória para poder desenvolver softwares, né? Também não como conhecemos hoje, mas softwares para aquele tipo de arquitetura. E as primeiras linguagens eram consideradas linguagens de máquina. Como eu falei, já se trabalhava diretamente com a linguagem que a máquina conhecia. Então, para isso, tinha que ser os próprios engenheiros. E as duas linguagens, entre aspas, que tinha, era a linguagem binária, dependendo do processador, conhecia linguagens binárias, ou processadores um pouco mais avançados para a época, já conheciam pequenas instruções numa linguagem chamada Assembly. Mas todas as duas eram extremamente complexas, e todas as duas linguagens eram extremamente complexas, e demorava muito para fazer operações muito simples, mesmo porque os softwares naquela época eram só matemáticos. Ou seja, havíamos um supercomputador que ocupava uma sala inteira, toneladas de equipamento, para fazer só contas, né, para ajudar no desenvolvimento de contas. E eram essas duas linguagens que colocavam as fórmulas para o computador poder processar. E como o Assembly, né, tanto o Assembly quanto a linguagem de máquina, eram extremamente complicadas e a facilidade de cometer erros era muito grande, houve uma necessidade de aumentar o nível de abstração. Né? Começar a colocar camadas de abstrações. Ou seja, vamos supor que a linguagem que o computador conhece é a linguagem mais profunda, mais baixo nível, e a nossa linguagem, a linguagem natural falada, é a linguagem de mais alto nível. E dentro desses dois patamares de abstração, existe um cânion muito grande. Então houve sim a necessidade de colocar camadas como se fossem pequenos trechos e pontes para a gente poder chegar ao nosso nível de abstração. E a programação binária ou Assembly era uma programação extremamente linear. Ou seja,
nem se pensavam na possibilidade de desvios na programação. Era lida de cima para baixo até o final. Ou seja, se eu tinha um trecho de código que eu precisava computar mais abaixo, eu tinha que realmente reescrever todo aquele trecho de código lá embaixo, né? Não tinha saltos. Após isso, veio a programação estruturada, onde já era uma primeira camada, ou primeiras camadas de abstração dessa nossa ponte, né? Onde já havia possibilidade de saltos, né? Pequenos saltos, né? Um go-to para outra linha, para ter que executar aquela tarefa de novo e depois retornar, né? Mas ainda assim, saltos muito simples. Esse paradigma de programação, que é a programação estruturada, ela veio no final da década de 50, que até então era realmente a assembly ou binária, né? E já era muito menos complicado desenvolver softwares e já era a possibilidade de desenvolver softwares um pouquinho mais robustos do que apenas os cálculos simples que a linguagem binária e a linguagem assembly permitiam. Né? Tanto pelos avanços dos processadores também, né? Que eles eram cada vez mais rápidos e aceitavam mais instruções. E depois veio a programação modular, que foi um avanço, digamos, natural da programação estruturada. Ela continuava com o conceito de programação estruturada, né? Que eram feitas estruturas de programação, mas elas já permitiam o uso de subrotinas, tá? E claro, um avanço de subrotinas são os métodos que nós conhecemos hoje. Mas para a época eram subrotinas, ou seja, eram as funções e procedimentos, né, que eram essas subrotinas. Então, mas mesmo assim, ainda a programação era bem semelhante à programação estruturada. Tanto é que o nosso primeiro módulo desse curso, né, o módulo de algoritmo e lógica de programação de jogos, nós utilizamos programação modular. Ok? Aquela nossa programação lá atrás, era programação modular. Beleza? E como eu falei, ela veio com as primeiras subrotinas, né? Bem simples, como nós vimos lá, né? Que permitia saltos e retornos mais facilitados. E depois, por último, veio mais um grande trecho da nossa ponte, que é a programação orientada a objetos. Já tem novos conceitos, novos paradigmas após a orientação a objetos? Tem, mas ainda a orientação a objetos é a mais utilizada. Por vários motivos que depois nós vamos até ver, beleza? E por que orientação a objeto? Por que orientada a objetos? Porque as unidades de software são chamadas de objetos. Nós vamos entender isso, tá? Relaxem. Então, vamos agora sim falar sobre orientação a objetos. Então, o que é programação orientada a objetos? A programação orientada a objetos é um dos paradigmas de programação. Tá? Sendo bem rápido do que é um paradigma, explicando o que é um paradigma, é uma forma de implementar um código. Ou seja, programação orientada a objetos é uma forma diferente de implementar um código da programação estruturada, por exemplo. Ok? Ela também é considerada como um modelo de análise, projeto e programação de sistemas de softwares. Vamos pensar no seguinte. Por que análise, projeto e programação? É o seguinte, uma empresa de desenvolvimento de software vai até o seu cliente, né? Vamos supor que você tem uma empresa e está precisando de um software para sua empresa, um software especial que não existe no mercado. Então você vai contratar uma empresa de desenvolvimento de software para ver a necessidade da sua empresa e ver como é que vai projetar o software para a sua empresa. Ok? Então, quando essa empresa de software chega na sua empresa, ele vai analisar quais são os requisitos, o que precisa a sua empresa
que precisaria o seu software para sua empresa, vai projetar esse software e vai programar. Por isso que é análise, projeto e programação de softwares. Mesma coisa você, como desenvolvedor de jogos, também passa por essas três áreas. Né? Você vai analisar, por exemplo, né, um tipo de análise. Analisar quais são os tipos de jogos que mais estão... qual é o maior hype, né, no mercado atualmente? Qual é o tipo de jogo que tem maior hype hoje em dia? Né? É FPS? First Person Shooter? Ou jogos em terceira pessoa tipo GTA? Bom, você sabe qual é o hype, você já analisou o mercado. Depois você vai projetar o que o teu software, o teu jogo vai apresentar. Vai ter alguma inovação? Vai fazer coisas novas? Ou vai ser um projeto baseado no GTA, por exemplo? Bom, enfim, aí é com vocês. E depois do projeto, tudo pronto, né? Não só de toda a estrutura do projeto pronta, o que vai ser, qual vai ser a história, qual vai ser o enredo, onde vai se passar e tal e tal. Vai começar assim ao desenvolvimento. E claro, no nosso caso, nós começamos com o desenvolvimento do software, da programação do software mesmo, né, do nosso jogo. Daí haverá outras equipes, uma, por exemplo, para desenvolver o som, os sons do jogo, né? Outra para desenvolver o gráfico, desenvolvimento gráfico e assim por diante. A programação orientada a objeto, ela trata todos os elementos da solução como objetos e também trata a interação entre eles. Por isso que é a programação orientada a objetos, né? Porque para tudo dentro do software são objetos, né? Fazendo uma programação pura, né? Orientação a objetos pura. E outra terminologia é a modelagem orientada a objeto, que também é muito usada, né? Pois as bases conceituais vêm muito antes mesmo da computação, da programação da computação, da engenharia ou até mesmo da tecnologia. Mesmo porque a programação orientada a objeto foi estudada com base na cognição humana. Né? O nosso cérebro utiliza mecanismos para ver e pensar o mundo como orientado a objetos. Né? Para nós, tudo que nós vimos é objeto. Né? E nós vimos a interação entre eles. Por exemplo, o cachorro é um objeto, o gato é um outro objeto, uma outra pessoa são outros objetos. Para o cérebro, tudo é objeto. E assim, então, por exemplo, quando você vai jogar seu jogo preferido no seu console, você pega o controle. Então, você, objeto, está interagindo com um outro objeto controle e, por sua vez, o objeto controle, interage com o objeto console. E o console interage com o objeto TV ou monitor. Entendeu? Então, essas interações elas são estudadas também a nível de programação. Aí veio sim a programação orientada a objeto com base nessas interações e para ela tudo é objeto, tudo tem esse tipo de interação. É uma forma bem natural de se pensar em como abstrair os conceitos do mundo real para a programação. Aí que está uma grande vantagem da orientação a objetos, porque fica mais fácil pensar na hora de desenvolver. Tá, e falar em vantagem. Quais são as principais vantagens de um software desenvolvido em orientação a objeto? Primeiro, confiabilidade. Como um software é desenvolvido em partes e há um isolamento entre elas, por exemplo, o objeto Carlos está interagindo com o objeto controle, que por sua vez interage com o objeto console. Se por acaso o meu objeto controle quebrar, né? Tem botão não funcionando mais, eu compro um outro objeto controle e continuo a interagir. Eu não precisei me modificar e nem modificar o meu console para que esse outro objeto controle possa ainda ter essa comunicação entre eu e ele e o meu console. Um exemplo. Né? Então sim, há um isolamento. Se o meu controle, por exemplo, é a bateria e essa bateria recarregável não recarrega mais, né? Não está mais recarregando. Eu vou
compro uma outra bateria recarregável, né, do mesmo tipo, e coloco no meu controle. Eu não precisei fazer modificação no controle, no hardware do controle, para que essa nova bateria funcione. Eu compro uma bateria do mesmo tipo, só troco e volta a funcionar, ok? Isto por causa do isolamento entre as partes. Ah, o meu console queimou, eu compro um outro console, coloco de novo na televisão e ele vai funcionar. Eu não precisei trocar a televisão por causa desse novo console. Entendeu o porquê? Porque quando eu preciso alterar uma parte, as outras não serão afetadas. Elas podem continuar da mesma forma. Uma outra vantagem é o rápido desenvolvimento. Justamente por ser desenvolvido em partes, essas partes podem ser desenvolvidas paralelamente por grupos diferentes. Ou seja, num inimigo, vamos continuar aqui no nosso exemplo do nosso console aqui, né? Eu não preciso desenvolver a Microsoft ou a Sony não precisa desenvolver o console para só depois desenvolver o controle. Enquanto uma equipe de engenheiros desenvolve o console, outra equipe paralelamente já desenvolve o controle. Ok? E no nosso caso, por exemplo, enquanto uma equipe desenvolve a inteligência artificial do inimigo, uma outra equipe pode desenvolver o mecanismo de locomoção desse mesmo inimigo ou do player, né? Como o player vai se movimentar. Outra equipe projeta como que vai fazer essa interação em relação a Canvas com o usuário. Outra faz a conexão com o banco de dados. Então isso paralelamente. O que durante o desenvolvimento do software se torna muito mais rápido. Também facilidade de manutenção, né? Ao precisarmos realizar uma manutenção desse código em uma das partes, apenas alteramos os objetos necessários, sem ter que ficar procurando trechos de código de outros objetos e outros procedimentos para fazer essa manutenção. Como as partes são isoladas, eu modifico numa e não preciso ficar procurando nas outras. Facilidade de criar novas versões. Ao desenvolver, por exemplo, uma versão nova para o nosso jogo, não precisamos desenvolver tudo do zero, né? Eu estou com a versão 1, agora eu quero a versão 2 do meu jogo. Eu não preciso começar tudo do zero. Se a mecânica é a mesma e só vou alterar alguma coisa e fazer novos gráficos e tal, eu não preciso refazer toda a mecânica, todo o conceito básico lá da nossa programação. Eu posso pegar já partes daquele jogo que serão reutilizadas e colocar no novo jogo e a partir daí fazer só ou modificar aquelas partes para ter mais funções ou colocar partes novas para ter funções diferentes, ok? Sem ter que de novo começar tudo do zero. Ou seja, isso também facilita e fica muito mais rápido desenvolver outras versões do nosso jogo ou até mesmo aumentar as funcionalidades dessa mesma versão, né? Vamos supor que eu tenho a versão 1 e eu quero fazer a versão 1.2. Né? Eu também posso só adicionar o que eu quero ali, né? Ou novas partes ou alterando aquelas partes que já possui. E reusabilidade. Não necessariamente para novas versões de jogos que já está pronto que nós vamos querer usar funções. Por exemplo, eu tenho um cadastro de player para um banco de dados, né? Se eu tenho dois jogos diferentes, mas eu vejo que aquele módulo de cadastro de jogador do player, né, eu posso fazer igual pro outro jogo, então eu não preciso começar do zero. Eu pego desse jogo que eu tenho e quando eu for fazer o outro jogo, eu simplesmente reutilizo essa parte, né? Toda essa programação pronta. Então só tem vantagens na programação? Não, não tem só vantagens, infelizmente. Tem umas pequenas desvantagens aí que, ao meu ver,
não sobrepõe a quantidade nem a qualidade das vantagens, né? E quais são essas principais desvantagens na programação orientada a objetos? Primeiro de tudo, o peso. O software vai ser uma caixa muito pesada? Não. Um software, um jogo desenvolvido em programação orientada a objetos, ele é naturalmente mais pesado do que um outro jogo equivalente, por exemplo, desenvolvido em uma linguagem estruturada. Ou seja, ele exige mais do dispositivo em relação à memória e processamento, visto que vai ter várias interações vários objetos, várias partes que precisam ser jogadas na memória, recuperadas na memória e às vezes no mesmo tempo. Então isso vai deixar a memória mais cheia, entre aspas, né? Mesmo porque quando é jogado um objeto para a memória, não necessariamente naquele mesmo momento vamos usar o objeto inteiro, e sim uma pequena fração dele ou um pequeno procedimento, mas todo ele vai ter que ir para a memória. E o maior esforço da modelagem, né? Mas o que é isso? O desenvolvedor precisa pensar primeiro como que as partes vão se interagir. Tá? Antigamente começava a programar na estruturada e pronto. Agora tem essa parte de análise de como cada parte vai se interagir. Né? Vai se interagir a partir de uma interface. Né? Vai interagir a partir de uma herança. Né? Todos os objetos daquela herança, ou só pela interface, e assim por diante. Né? Isso precisa ser pensado, o ideal é ser pensado antes do desenvolvimento, tá? Para que ele facilite. Se a modelagem for bem pensada, tá? O esforço da programação vai ser muito reduzido. Ou seja, uma desvantagem vai puxar uma vantagem. Olha só que bacana. Ok? Então, este é a introdução da programação orientada a objetos. A partir da próxima aula, vamos começar a colocar a mão na massa. Oba, programar. Tá ok? Não tenho como fazer aulas 100% práticas, né? Vai ter várias teorias aí até o final. Mas garanto que vai ser bem legal. Beleza? Então, a próxima aula nós vamos começar a colocar as nossas ideias em dia e começar a programar. Beleza? Então, galerinha, bons estudos. Se ficou com dúvida, postem aí, me mandem mensagens que eu respondo sem problema nenhum. Se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não souber, eu prometo correr atrás de uma resposta para vocês. Beleza? Então, galerinha, um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.